A Operação Anônimos da Polícia Civil de Niquelândia resultou na prisão de Yuri Martins Domingos dos Santos, mecânico de 32 anos. A investigação desvendou o uso de inteligência artificial para disseminar mensagens ofensivas em grupos no WhatsApp, atingindo figuras públicas e cidadãos. Yuri, conhecido como Anônimo, foi enquadrado por associação criminosa, revelando a necessidade de atualizações legislativas para crimes cibernéticos. O caso alerta para os limites éticos no uso da internet. Esses grupos de fofoca em Niquelândia são recorrentes. Desde quando eu voltei para cá, estou tentando debelar essas iniciativas, mas a penalidade para esse tipo de crime é irrisória. É irrisória. Então, até o Anônimos, nós trabalhamos com crime de menor potencial ofensivo. Nesse canal anônimo, houve uma evolução e alcançou outras figuras penais. Ele não trabalhou sozinho, então ele formou uma associação criminosa. Ele publicou fotos íntimas, então ele praticou crime capitulado no Código como grave, no sentido de publicar fotos íntimas sem autorização do fotografado. E os crimes contra a honra, que são de menor potencial ofensivo, mas são repetitivos. É bom esclarecer que houve dias nessa delegacia que compareceram mais de 50 pessoas para registrar a ocorrência, porque foram citadas nesse grupo com notícias escabrosas, notícias vexatórias, que está escrito no boletim de ocorrência que a gente tem até temor de falar. Fake news, sem nenhuma procedência, simplesmente pelo fato de assassinar a reputação. No total, quantas pessoas chegaram a registrar, oficializar a queixa contra o Anônimos aqui na delegacia? Nós ainda estamos registrando. Ontem ainda registramos outros tantos. Já tem mais de 50 ocorrências. E esse número deve, agora, com a prisão dele, deve aumentar bastante. Porque o canal dele, ao ser suspenso, ele criou um outro. De um dia para outro, ele alcançou mais de 2.000 seguidores. Então, o povo em si gosta de fofoca. E não sabe que está correndo risco de participar dessa fofoca, que pode ser enquadrado também como partícipe, como coautor. E essa massa de desinformados é que cria a fama desses grupos e que dá esse tanto de popularidade. Agora, o senhor mesmo disse no início dessa entrevista que os crimes são de menor potencial ofensivo, principalmente na questão das ofensas, né? Como é que a polícia, então, fundamentou o pedido de prisão dele? Nesse caso, houve uma evolução do grupo de WhatsApp para canal. Nesse canal, ele usou um número do Canadá para dificultar a descoberta. E ele próprio declarou ontem que estava utilizando de inteligência artificial para garantir o anonimato próprio e dos participantes. Mas ele se esqueceu de detalhes que a polícia não deixou passar em branco. Que detalhes você pode revelar? Ele usou mais de 3 pessoas para fazer esse crime. Isso da associação criminosa. Ele publicou foto íntima sem autorização, que é crime grave também capitulado no Código. Essa somatória aí ensejou o decreto de prisão temporária dele, que é uma prisão para 5 dias, mas já dá uma satisfação para a comunidade e me dá elementos para prosseguir na investigação. Porque agora eu tenho o celular dele, eu tenho o computador dele, eu tenho todas as informações que ele dispunha. Vai levar um tempo para decodificar tudo? Vai. Mas nós temos todo o material na mão para trabalhar. Do ponto de vista cibernético, efetivamente, o que a polícia descobriu de rastros que ele deixou que facilitou a investigação? Veja bem, em agosto passado, uma senhora foi a uma sorveteria aqui na cidade. Lá ele esqueceu o telefone dela e foi para casa. Quando ela voltou para procurar o telefone, não tem mais, não achou o telefone, ninguém deu notícia do telefone. Mas a atendente dessa sorveteria ficou com o telefone. Apossou-se desse telefone. Levou para casa,
e o telefone estava bloqueado. O ex-marido dela, que era um hacker, especialista, ela entregou para ele desbloquear, e ele desbloqueou, colocou outro chip, ficou com aquele chip original, que ele usou para entrar no grupo Fofocalizando, de onde ele derivou para o Anônimo e que se tornou o canal. Esse sujeito é exatamente o Yuri. Vai haver algum tipo de delação dele para as pessoas que enviaram informações para ser repassadas, prejudicando as pessoas? Já houve. Já houve? Houve porque o telefone dele tem tudo. Então tá certo. Toda a mensagem que ele publicou passou pelo telefone dele. E esse telefone ele entregou aqui ontem desbloqueado, voluntariamente. A expressão que ele usou aqui entrou nisso por brincadeira. Aí entrei por farra e tal, e a coisa evoluiu. Mas ele não resistiu hora nenhuma em abrir o sigilo do telefone dele, mesmo que já estava quebrado. Mas, além da quebra do sigilo, o acesso aos dados é complicado, depende de técnica avançada. Hoje, a Delegacia de Polícia de Niquelândia, graças a Deus, tem um grupo de investigadores com expertise multidisciplinar. Nós temos pessoas aqui de vários ramos de conhecimento. Inclusive, nós temos aqui uma pessoa formada em informática, que tem grande conhecimento e pode nos ajudar. Nós temos o doutor Cássio, que é um excelente delegado, conhece tudo nessa área, que nos ajudou bastante também nesse sentido. E os demais investigadores, todos com grande conhecimento na investigação dessa pertinência, culminou com a descoberta. Não é uma investigação fácil, é uma investigação dificílima, mas graças a Deus nós conseguimos chegar a esse ponto. O senhor falou em tom de brincadeira, mas nesse depoimento, de alguma forma, ele manifestou algum sentimento de vingança para alguém em específico nesse rol de pessoas que ele prejudicou? Não manifestou. Ele publicava, segundo ele, sem ler. Eram tantas mensagens que ele chegava e ele publicava. Ia chegando e ele publicando, sem entrar em detalhes. Tanto que ele não lembrava de muita gente que foi afetada. Lembrou de meia dúzia, no máximo. Os demais, ele falou, está no celular, vamos abrir que eu mostro. Então, no momento oportuno, eu vou trazer ele de novo aqui para a gente fazer essa checagem para saber de mais pessoas que foram afetadas. Mas os principais, ele acabou delatando ontem. Ele tinha certeza da impunidade? Tinha total. Ele achou que estava completamente protegido pela inteligência artificial desse grupo. Só a título de esclarecimento, então o Anônimo trata-se de um morador de Niquelândia, ele residia em Niquelândia enquanto praticava os crimes e ele foi preso em outro município. Como aconteceu essa prisão? Ele é um mecânico e, como tal, ele trabalha onde tem demanda. Ele foi para Brasília para trabalhar. Em Brasília, ele encontrou emprego numa empresa que tem sede na cidade de Cesarina. Então, ele foi para lá. E nós estávamos acompanhando e descobrimos que ele estava lá. Após a quebra do sigilo, nós conseguimos localizá-lo. E por informações de terceiros também, de forma que ele foi preso na cidade de Cesarina ontem. E foi trazido para cá, mas ele mora aqui, a mãe dele mora aqui, a família dele mora aqui. Ele tinha antecedentes criminais? Ele tem envolvimento com inquéritos em andamento sobre Maria da Penha. Violência doméstica. Violência doméstica. E o que o senhor pode falar assim, sobre o perfil dele, um perfil psicológico, social, que tenha contribuído ali para o envolvimento nesses crimes que deu ali dor de cabeça para muita gente? Olha, quem faz maldade gratuita, normalmente tem um desvio psicológico. Normalmente. A psicologia tenta explicar isso como um tipo de psicopatia branda, mas é uma psicopatia. O prazer de provocar sofrimento dos outros. Porque, ao que ele me informou, ele não ganhou um centavo com isso. Ele publicava por publicar. Ele nem sabia de quem estava falando, porque a maioria dos telefones chegaram só os números, não chegaram o nome, ou chegou com o nome trocado. Então, se você conversar com ele, você percebe que é um rapaz extremamente inteligente, educado, boa conversa, mas mal. Quais são os crimes que vão ser arrolados no processo para ele, doutor? São os 3 crimes contra a honra: calúnia, injúria e difamação, a publicação de fotos íntimas e a associação criminosa.
Essas são as 3 primeiras capturações e nós estamos desenrolando as investigações com os materiais que nós colhemos ontem para saber se tem outros envolvimentos. O senhor falou de calúnia. Calúnia, no caso, seria ter imputado falsamente um crime a alguém. Isso chegou a acontecer, então, no grupo? Chegou várias vezes. Ele colocou tanto calúnia quanto injúria, quanto difamação, ele usou abusivamente. Esse caso pode terminar em prisão mesmo, a pena de prisão? Olha, o Congresso Nacional está nos devendo uma atitude que eu reputo de primeira grandeza. Os crimes contra a honra foram definidos em 1940, não são os mesmos crimes de hoje, e a pena é a mesma. Então, depois da internet, o crime contra a honra potencializou 1000 vezes, e a pena continua a mesma. Então, quem comete crime contra a honra, ou seja, calúnia, injúria ou difamação, responde um TCO, paga uma transação penal, está liberado. Eu acho que isso é muito pouco hoje com a internet, porque quando se falava de boca a boca, era uma dimensão. Hoje você publica um fake news desairoso contra uma pessoa, isso alcança o mundo. Então essa pena tem que ser proporcional. E eu não sei por que o Congresso fala em vigiar a imprensa, de censurar a imprensa, de fazer tanta coisa, mas não fala em aumentar a pena do crime contra a honra. Não fala em identificar as pessoas que atuam na surdina da internet, que são os perigosos, que você não sabe quem é. Então, se fizesse um trabalho decente, se quisessem resolver o problema, se tivesse vontade política do Congresso Nacional, todo mundo que tivesse acesso na internet, ele teria que ser identificado. E todo crime contra a honra teria uma pena exemplar para evitar que a pessoa cometesse. É muito simples você assassinar a reputação de alguém e pagar uma cesta básica. É simples demais. Nesse caso, graças a Deus, nós conseguimos essas 2 capturações excedentes que facilitou a prisão do Yuri. Se não fosse esses 2 episódios, não dava nem prisão. Uma coisa muito grave, que a punição é pífia. O senhor citou o nome dele primeiro nome. O senhor vai informar o nome completo desse cidadão? Yuri Martins. Ele é um sujeito conhecido em Niquelândia. Já tem, não é. E já está nas redes sociais para todo lado. Aí o próprio pessoal dele pedindo Pix para ajudá-lo a pagar advogado, coisa dessa ordem. Qual que é a situação dele hoje? É prisão temporária? Prisão temporária para 5 dias. O senhor vai pedir para prorrogar? Eu estou analisando aqui. Se eu tiver todos os elementos, né? Porque essa prisão é para investigação. Supridas a necessidade da investigação, ela perde o sentido. Aqueles que ficaram ainda ocultos, quiserem fazer denúncia, pode ainda? Mesmo Pode. Quem teve o nome estampado no perfil então, e quiser... Agora, ter coragem, depois de que estar preso, a pessoa pode vir aqui. Pode, mas muita gente não quer se expor, tem vergonha e não vem. Isso é ruim, porque eu acho que a comunidade precisa de respostas. E não é o figurão, a pessoa que tem liderança, que tem nome, que é importante. Todos são importantes. Eu acho que a dona de casa que teve o nome citado, o empresário, toda pessoa que foi citado tem necessariamente que cobrar os seus direitos. Doutor Gerson, o senhor falou que normalmente a pena para esse tipo de caso, injúria, difamação, seria o TCO, né? Que vamos colocar ali por baixo a cobrança de um salário mínimo, por exemplo, o juiz pode estipular. Mas nesse caso, que já são 50, pode ultrapassar os 60 denúncias, 60 salários mínimos para um mecânico pode ser impagável. E aí, nesse caso do não pagamento, a alternativa pode ser caso de prisão por não pagamento. Às vezes a pessoa pensa, é uma pena pequena, não vai dar em nada, mas juntou 50, 100 penas pequenas, né? Pode se tornar impagável para a pessoa e aí sim permanecer preso. Isso se chama concurso de crime. No concurso de crime, o juiz leva em consideração o concurso formal e o concurso material, que é a forma que esses crimes foram feitos. E a dosagem da pena é feita através desses critérios. Então, o juiz pode fazer uma somatória, pode fazer
Tem N situações que ele pode desenvolver para chegar numa pena final, entendeu? Agora, é interessante salientar que a repetição de crime é muito grave. E, encerrando aqui minha participação, estamos a 7 meses das eleições de 2024. Esse caso do Yuri serve de alerta para que outras pessoas repensem suas atitudes nas redes sociais e tenham ali ciência de que grupo de WhatsApp, por exemplo, não é terra sem lei, que tem consequências, o que for dito, o que for publicado nesses grupos ou em qualquer rede social deliberadamente? Aqui em Niquelândia, sim, porque nós tivemos a sorte as bênçãos de Deus de fazer um grupo multidisciplinar que tem condição de investigar isso e tem a vontade do grupo de não deixar isso acontecer. Esse Anonymous, com certeza, seria derivado para a área política. Ele começou a publicar coisas sobre política, avisando que iriam ter notícias desairosas sobre políticos usando droga. Está no site, está no canal. Então, eu imagino que a nossa campanha, se esse sujeito não fosse descoberto, seria um inferno. E hoje, as pessoas que se prestam a esse tipo de atividade, esses covardes que se escondem atrás da rede para assassinar reputações, têm que repensar, porque nós temos todos os instrumentos para levá-los para a cadeia. Para a cadeia. E é muito mais proveitoso ele vir preso do que, porventura, ser justiçado por aí. Chega um ponto de intolerância total que as vítimas não têm o que fazer. Eu não estou dando razão para a pessoa fazer justiça com as próprias mãos. Mas chega num ponto que resta o quê? A internet permite o anonimato. O Congresso Nacional trata o crime contra a honra como um crime de menor potencial ofensivo. O que resta para a vítima? Então, eu imagino que a nossa política seria tomada por uma corrente enorme de fuxicos. E esse tipo de fuxico que ele estava publicando totalmente sem fundamento, sem prova, sem procedência nenhuma, e com o anonimato garantido pela inteligência artificial, que a gente nem sabe direito o que é isso. É verdade. Então, estamos passando a conhecer ainda esse processo. É um fato novo. Ele me falou nomes aqui ontem que eu nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido falar. Ele demonstrou arrependimento? Não, ele demonstrou medo. Ele está morrendo de medo. Ele está com muito medo. Ele não achou que seria descoberto. E depois que foi descoberto, ele não imaginou que a repercussão seria do tamanho que foi. A comunidade está revoltada. A comunidade não aceita esse tipo de covardia, porque a ofensa gratuita realmente é antissocial. As fotos que a polícia divulgou ontem da chegada desse indivíduo mostram ele de colete à prova de bala. Ele corre risco de vida? Eu acho que corre. E toda prisão que a gente faz tem em si o costume de proteger o preso. Não só ele, mas a gente já tem um colete para colocar no preso de caso de repercussão, para evitar que, porventura, aconteça algum incidente com a pessoa na nossa responsabilidade. Mas é importante ressaltar que a resposta da polícia para a população foi o mais rápido possível, né, doutor Gerson? Eu sofri cobranças assim, de pessoas que eu entendia que eram de minha inteira confiança, que me desafiaram, que me ligaram. E eu, com a experiência que eu tenho, consegui segurar. Contornar a situação. Né? Segurar, até que a prisão fosse feita. Eu não poderia falar nada antes para evitar que essa investigação se perdesse. Mas a cobrança foi enorme e de várias pessoas, e cobranças assintosas. Entendeu? Eu acho que eu nem merecia ser cobrado daquela forma, porque alguns falaram que, pelo menos dessa vez, o senhor nos atenda. Não é dessa vez, eu estou atendendo a comunidade de Niquelândia desde quando eu cheguei aqui, com toda a minha liberalidade, com toda a minha presteza. Mas eu também não deixo de reconhecer que as pessoas que estão acochadas por uma situação dessa, eles ficam completamente sofrendo com a situação. Fora da razão, né? Doutor Gerson, nós estamos falando aqui de crimes de menor potencial, mas que podem se desenrolar para situações mais graves. Por exemplo, uma pessoa pode morrer vítima de uma fake news, caso que já aconteceu.
Se uma situação como essa acontecer em Niquelândia e conseguir se provar que essa morte tem relação com essa fake news publicada em um grupo, esse autor dessa fake news pode ser ali autuado, por exemplo, responsabilizado por um homicídio culposo, né, aquele que não tem a intenção de matar, ou mesmo com dolo eventual, já que assumiu o risco ali de levar uma pessoa a cometer um suicídio ou mesmo assassinar outra devido ali a uma fake news? A lei tem previsão para isso. Quem concorre para a desgraça de outrem, ele responde de alguma forma pelo resultado final. São várias situações que cada uma merece uma análise especial, entendeu? Então, há uma situação de relação direta, há uma relação colateral e todas essas situações são particulares. Não é um fato que a gente analisa em âmbito geral. Mas, com certeza, quem provoca o mal para alguém, de alguma forma responde. Encerramos aqui a entrevista com o delegado Gerson José de Souza, que trouxe à tona os detalhes impressionantes da Operação Anônimos, em Niquelândia. O caso revela a complexidade dos crimes cibernéticos e a necessidade urgente de adaptação legislativa.